Olá, amigos, tudo bem com vocês? Vamos conversar hoje sobre salário família, né? O tema de salário família é até pouco discutido dentro do direito previdenciário e nós vamos ver hoje os requisitos para se receber o salário família, quem tem direito ao salário família, né? E como que se dá esse pagamento desse benefício chamado salário família. Meu nome é José Silva, sou advogado previdenciarista em Cachoeiro de Itapemirim e dono da página Previdência Descomplicada 2020 no Instagram e do canal Previdência Descomplicada no YouTube. O salário família, ele está previsto lá no artigo 65 da 8.213 e o artigo 65 da Lei 8.213, combinado com o seu parágrafo único, vai dizer quem tem direito ao salário família. Além disso, devemos ir lá na emenda constitucional número 103 de 2019, no artigo 27, que vai limitar essas pessoas que têm direito ao salário família. Então veja, segundo o artigo 65 da 8.213 de 91, o salário família ele é um benefício devido mensalmente para o empregado doméstico, o trabalhador avulso, que tenham filhos menores de 14 anos, ou seja, até 14 anos. Se for maior de 14, esse filho já não entra para a cota do salário família. E o aposentado por invalidez, o aposentado por idade ou o aposentado de qualquer categoria, né? Qualquer aposentado que tenha a mulher 60 anos de idade e o homem 65 anos de idade. Então, veja que o artigo 65 da Lei 8.213 traz quem tem o direito ao salário família. Recapitulando: empregado doméstico, trabalhador avulso, aposentado por invalidez no parágrafo único do artigo 65, aposentado por idade ou nas demais modalidades de aposentadoria, né? Vai ter direito ao salário família aquele aposentado que tiver mulher 60 anos de idade, homem 65 anos de idade. E o artigo 27 da emenda constitucional número 103 de 2019 traz uma limitação sobre quem tem direito a esse salário família, né? Eu abri aqui na tela do computador o artigo 27 e diz o seguinte: até que a lei discipline o acesso ao salário família e ao auxílio reclusão, de que trata o inciso 4 do artigo 201 da Constituição Federal, esses benefícios, ou seja, o salário família, será concedido apenas àquelas pessoas que tenham renda bruta mensal igual ou inferior a R$ 1.364,43, que serão corrigidos pelos mesmos índices aplicados aos benefícios do regime geral de previdência social. Hoje, em 2021, já houve essa correção. Tem direito, então, hoje, em 2021, ao salário família, o empregado doméstico, o trabalhador avulso, o aposentado por invalidez, o aposentado por idade e o aposentado de outra modalidade de aposentadoria, desde que conte mulher 60 anos e o homem 65 anos, e tenha renda bruta mensal igual ou inferior
hoje a R$ 1.425,56. Bem, como que se dá o requerimento do salário família? O salário família, ele é uma cota hoje de R$ 48,62 para cada filho de até 14 anos. Filho maior de 14 anos já não entra nessa cota, já não tem direito ali ao salário família, né? O pai não teria direito se tiver filho maior de 14 anos, a não ser que esse filho maior de 14 anos seja inválido. Aí ele passa a ter, né, o direito ao salário família. Então veja, é uma cota de R$ 48,62 por filho de até 14 anos, ou se maior de 14 anos, inválido. No caso, se o filho ele completou ali 15 anos, ele sai da cota para o recebimento do salário família. No caso do inválido, ele se mantém na cota enquanto a invalidez persistir, né? Então, como que se dá essa situação? É necessário, então, que tenha filhos de até 14 anos, ou se maior, inválido, ou equiparado a filho. E quando eu falo aqui em equiparado a filho, leia-se enteado, ou no caso, se você tem a guarda do menor, vai dar também entrar nessa cota do salário família. Como que se requer esse benefício? A quem deve ser requerido esse benefício? E aqui você tem que prestar bastante atenção, porque o destinatário, ou seja, a quem você requer esse benefício, muda de acordo com a situação. Não, o benefício do salário família, ele deve ser requerido então, no caso do empregado doméstico, deve ser requerido ao empregador. No caso do trabalhador avulso, vai depender. Vai ser requerido ao sindicato da categoria que faz a intermediação, ou no caso do portuário, ao órgão gestor de mão de obras, né, que faz essa intermediação. Os aposentados, no geral, por invalidez, por idade, ou de qualquer categoria, desde que tenha 60 anos mulher, 65 anos homem, o benefício é requerido junto ao INSS. Bem, e aqui eu trago à discussão o seguinte: o parágrafo único do artigo 65 diz que tem direito ao salário família, né? O aposentado por invalidez, o aposentado por idade, ou o aposentado de qualquer categoria, pode ser aí por tempo de contribuição, mas aí tem que ter a mulher 60 anos e o homem 65 anos de idade. E fala que tem que ter filhos, né, de idade até 14 anos, ou se maior, inválido, ou equiparado. Você acha mesmo que um idoso de 65 anos de idade vai ter um filho? Isso é menos comum, pode até ser que tenha, né? Uma idosa, né? Uma mulher que o prazo de validade para ter filho existe, né? O homem pode ter filho em qualquer época, mas a mulher de 60 anos de idade vai ter um filho de 14 anos, então esse parágrafo único se tornaria letra morta caso verificasse somente essa situação de filho. Só que daí entra a situação do filho adotivo, entra a situação da guarda. Imagine uma avó que tem um neto de até 14 anos de idade, onde os pais faleceram e detém aí a guarda legal desse menor.
né? O próprio artigo 66, sim, o próprio artigo 66 fala dos equiparados ao filho, né? Diz lá, vamos abrir na Lei 8.213, no artigo 66, que diz que o valor da cota do salário família por filho ou equiparado, preste atenção aqui, de qualquer condição até 14 anos ou inválido de qualquer idade, ou seja, equiparado. Equiparado aqui, leia-se, detém a guarda, o caso do enteado. Não vou falar do caso do filho adotivo, porque o filho adotivo é filho, então não é equiparado, é filho. Filho adotivo é filho. O que eu consigo pensar aqui é o caso do enteado, é o caso do menor em que se detém a guarda, por exemplo, no caso da avó, cujos pais faleceram e detém a guarda legal desse menor, né? Teria direito ali ao acréscimo, essa questão do salário família, dessa cota do salário família. A situação, fazendo o link com o direito de família, da parentalidade socioafetiva e do melhor interesse do menor, né? Comprovado ali o vínculo afetivo, é de se discutir judicialmente também se esse pai afetivo tem direito ao salário família, né? Como que se faz prova da filiação ou da equiparação ao filho, ou no caso do maior de 14 anos, da invalidez. Isso está lá no artigo 67, no artigo 67 da 8.213, que diz lá, ó, o pagamento do salário família é condicionado à apresentação de certidão de nascimento do filho ou a documentação relativa ao equiparado ou ao inválido, né? No caso do equiparado aí, documentação relativa à guarda do menor, ou no caso do inválido, as documentações médicas que comprovem a invalidez, além de apresentação de carteira de vacinação se o menor tiver até 7 anos de idade, e a comprovação de frequência escolar dos 7 aos 14 anos de idade. Então, veja que o salário família, ele é um direito, então, devido a essas pessoas que eu disse, que estão elencadas no artigo 25 e parágrafo único da Lei 8.213, sendo que no caso do parágrafo único da Lei 8.213, como se exige que haja menor de até 14 anos de idade, né, para o pagamento da cota do salário família, é de se pensar somente no caso de guarda desse menor, talvez aí adoção, mas na questão do filho biológico já fica mais complicado, né? Não é impossível, mas já fica mais complicado, principalmente no caso da mulher, né? Porque a mulher, ela não conseguiria gerar um filho aos 60 anos de idade. Então é isso, meus amigos. Isso é a conversa que nós tivemos sobre o salário família. Veja bem os requisitos para o salário família, tanto de concessão quanto para se requerer esse benefício. Se você ficou até o final, por favor, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para as notificações. Por favor, compartilhe esse vídeo em suas redes sociais e me sigam lá no Instagram, @previdenciadescomplicada2020, ok? Muito obrigado pela atenção de vocês, até logo, vazei, fui, tchau.